Olá, meninas. Eu fiz esse vídeo aqui para tirar uma dúvida de vocês. Para quem está começando agora na costura. Assim, vocês precisam trabalhar, né? Ter os seus próprios negócios, fazer suas costuras. Eu acho muito importante a costureira ela pegar e trabalhar com a sua própria costura, vender suas próprias costuras. E eu acho que dá certo porque é uma experiência que eu tive e eu falo para vocês que eu só comecei a andar para frente a hora que eu comecei a trabalhar para mim, tá? Eu trabalhei em confecção, eu já trabalhei em fábricas, né? Fábricas é diferente, né? Você tem seu salário, você é registrada, então você tem uma segurança. A partir do momento que você vai trabalhar por conta, também é bom. Mas vocês têm que ter, assim, ter umas regras, né? Para quem trabalha por conta. Então, você que é costureira e você quer trabalhar por conta, você quer fazer conserto de roupas, você quer trabalhar sob medida e você quer fazer roupa para vender. Então, são essas três, é diferente uma da outra. Então, se você quer fazer roupa para vender, então, gente, vocês têm que ter o CNPJ, tá? Não tem como você vender roupa sem o CNPJ. Por quê? Porque corre o risco de uma hora ou outra o fiscal pegar e daí o custo fica bem maior para você. Então, para evitar essas dores de cabeça, quem quer trabalhar com vendas de roupa, vai no Sebrae, vocês falam lá no Sebrae que vocês querem abrir uma microempresa individual, que é o MEI. O MEI, ele é uma segurança que você tem. Então, você vai abrir a sua empresa, você vai ter o seu CNPJ, você vai pagar por mês uma quantia, eu não sei quanto tá hoje, mas até o ano passado eu pagava R$ 55, que é o INSS, né? Que a gente fala. Então eu pagava esses R$ 55. É uma garantia que você tem, que você paga e depois você tem o retorno quando você for aposentar. Ou se você, durante esse tempo que você está pagando o INSS, se acontecer alguma coisa com você, como aconteceu comigo, né? Que eu quebrei o pulso. Então você pode afastar, né? Pelo INSS até o tempo que dá para você voltar nas suas atividades. Não é o meu caso, porque o meu caso eu sou aposentada, então eu não tenho mais o INSS. Então eu não estou ganhando nada parada, mas eu sou aposentada, né? Então, para você que quer abrir o seu negócio, quem tem o CNPJ tem as suas vantagens, né? Você pode, se você vai trabalhar com uma compra grande, né, de tecido, aviamentos, então você fala que você tem o seu CNPJ, então você tem as vantagens de ter o CNPJ. Então, é muito bom que você já começa agora, né, a fazer esse cadastro no MEI, tá? Se você tem dúvida, vai no Sebrae, eles vão ensinar você, eles vão te orientar para você trabalhar com segurança, tá? Para você que é costureira e você só vai trabalhar com consertos, então você vai trabalhar dentro da sua casa, então você não tem tanta necessidade de você pagar o MEI, mas era bom, né? Mas às vezes a pessoa não tem condições, então trabalhando dentro de casa, dentro da sua casa, não tem problema nenhum, tá? Você tem que trabalhar de porta aberta para rua. Então aí sim você tem que ter o seu MEI.
né, CNPJ. Tem porquê. Se o fiscal passar na sua loja, ou se você tem um comércio na frente da sua casa, uma hora ou outra o fiscal pode passar e ele pode te dar uma multa, né? Porque você está trabalhando de porta para rua e você não tem autorização. Então, você abrindo o MEI, você está fazendo uma coisa para você, para a prefeitura também, porque a prefeitura também entra, a prefeitura é ela que dá o alvará para você abrir suas portas. Então, isso é muito importante, né? Mas para quem trabalha dentro de casa, então, eu acho que não tem problema nenhum, porque o meu foi assim, tá? Eu abri o meu MEI e eu trabalhei de porta para rua, que eu tinha loja, fiquei 3 anos com a loja, então eu precisei abrir o MEI. Nenhum fiscal me pegou durante os 3 anos que eu fiquei na loja, né? 3 para 4 anos mais ou menos. Então não tive problema nenhum. E se você tem o MEI, você tem o CNPJ, você pode pegar a maquininha. Apesar que agora, hoje, tem aquelas maquininhas, né, pequenininha, que não precisa, né, mas no meu tempo eu só conseguiria aquelas máquinas se tivesse o CNPJ, né, aí eu teria que abrir uma conta no banco, né, uma conta jurídica, né, para poder pegar aquela maquininha. Hoje tá tudo diferente, então não precisa, né. Então, para você que é costureira e quer trabalhar em casa com conserto de roupa, o que você faz? Manda fazer um banner, escolhe uma foto bonitinha aí de costureira, aí você manda fazer o banner com o seu nome, né? E você coloca na porta da sua casa, e você coloca lá consertos de roupas, né? Reformas de roupas, para você poder chamar a atenção do pessoal. Se bem que assim, todo o tempo que eu trabalhei com costura, eu nunca coloquei plaquinha de costura na porta da minha casa, tá? Mesmo quando eu mudei de uma casa para outra, eu nunca precisei colocar plaquinha. Mas hoje em dia, né, pro pessoal ficar conhecendo a gente, porque eu tinha vizinho aqui que fazia o quê? Mais de 5 anos que eu tava morando aqui, não sabia que eu era costureira, né? Porque eu não tinha placa nenhuma aqui na porta da minha casa. Então, coloca assim, coloca um banner aí na porta da sua casa, com o seu nome, o trabalho que você está fazendo, trabalho com conserto de roupa sob medida também, né? Então, você cria um banner bem bonitinho aí e coloca na frente da sua casa, tá? Então, você vai ter uma segurança a mais aí. Então, para você que quer trabalhar em casa, e você quer ter sucesso na sua casa, gente, trabalha por conta, tá? Vocês trabalham por conta, porque eu falo isso para vocês que eu trabalhei muito tempo em confecção. Não, eu não estou falando mal das facção, das confecções, eu não estou falando mal. Eu só estou falando que a experiência que eu tive, eu não tive uma experiência boa. Por quê? O meu patrão trazia uma produção para mim à noite, vamos supor lá, 100 camisetas. Eu quero para amanhã até o meio-dia. Bom, tudo bem. A gente consegue fazer 100 camisetas. Você pegar cedinho, você faz a camiseta até o meio-dia. Só que o que acontecia? Tinha hora que a produção era muito grande, eu tinha que pegar ajudante para poder, né, me ajudar a fazer. Aí o que acontece? Eu tenho que pagar a ajudante, né? Eu vou trabalhar também e eu tenho que pagar as pessoas que estão me ajudando. Então, o que estava acontecendo? Eu estava trabalhando, direto, sem parar, com o ajudante. Então, quando foi no final do mês, a gente foi fechar o mês ali, aí o que aconteceu comigo? Eu tirei de uma ajudante, tirei o salário da outra ajudante e tirei o salário da outra ajudante, que eram 3 meninas. E a hora que eu fui ver o meu pagamento, o que sobrou para mim,
eu vi que eu não tinha recebido naquele mês, não era nem o valor do salário mínimo há muito tempo atrás. Eu pensei, parei, pensei um pouco e falei, não, não é justo, não tá certo. Eu sou uma costureira de primeira, né? Vamos falar, é uma costureira de primeira. Então, como que eu tô trabalhando o mês inteiro e não tô conseguindo tirar nem um salário mínimo, porque nem um salário de costureira não é salário mínimo, né? O valor do salário de uma costureira é um pouco mais que o salário mínimo. Então aí eu comecei a desgostar. Falei, não, não tá certo isso. Eu tô fazendo de tudo, tô trabalhando de manhã, de tarde, de noite, para não ganhar nenhum salário mínimo. Então aí, gente, eu comecei a pensar, eu parei e pensei assim, eu vou trabalhar por conta. Vou fazer as minhas roupas e eu vou vender as minhas roupas. Aí o que eu fiz? Comecei a ir para Americana, comecei em loja de retalhos, eu comecei a comprar retalhos de roupas. Aí eu pegava, comprava um tanto de retalhos, retalhos bons, não era retalhos ruins não, eu comprava retalhos numa loja cara, só que os retalhos são mais baratos, mas é aquilo ali. 1 metro, 80 centímetros, né? Não era a quantidade que você queria, era aquilo ali. O que eu comecei a fazer? Pegava a roupa da minha sobrinha, da amiga da minha sobrinha, roupa minha. Comecei a tirar molde das roupas, que eu não conseguia modelar ainda naquele tempo, né? Eu não conseguia modelar muito bem as roupas. Então eu comecei a tirar o molde dessas roupas e comecei a confeccionar. O que eu fazia? Eu trabalhava com as máquinas do meu patrão. Então as máquinas era dele. Então eu trabalhava até a noite, até lá para 6 horas, 6 e pouquinho, eu trabalhava com a roupa do patrão. Passou esse horário, eu tirava toda a roupa dele e daí eu entrava com as minhas. Porque se ele tirasse as máquinas de mim, ele ia tirar a galoneira e ele ia tirar o overlock. Eu tinha um overlock, mas era um overlock mais assim, baratinho, né? Então eu trocava todas as linhas, fazia minhas peças de roupas e eu fui guardando. Eu fui guardando as peças de roupas que eu fazia. E procurar fazer as roupas de modinha, né? Para agradar as mocinhas. Então eu comecei a fazer essas roupas, comecei a guardar. Aí chegou, a hora que eu tava com a minha sacola cheia de roupa, eu fazia o quê? Eu pegava a minha sacola, eu levava na casa de um parente, na casa de outro parente. Aí eu vendia para vizinhos, eu oferecia minhas roupas para os vizinhos. E eu comecei a vender assim. Eu saía para passear, para ir em churrasco, reunião de família. Tá? Tava eu com a minha sacola lá atrás do carro. E fui levando, fui vendendo. E tava indo bem. Começou indo bem. Aí eu falei, então agora tá na hora de eu parar. Aí eu falei, não, agora eu vou tomar uma decisão. Então eu tinha um compromisso com o meu patrão. Era no final de ano. Eu tinha um compromisso com ele de fazer os uniformes de escola. Eu acho que era mês de setembro que eu tinha que entregar esses uniformes. Então eu cheguei nele e conversei com ele. Eu falei, olha, eu vou parar com a confecção, que eu vou começar a trabalhar por conta. Claro que ele ficou triste, né? Porque você arrumar uma outra pessoa para trabalhar numa confecção, uma pessoa de confiança, né? Então é difícil, mas eu também fiquei triste por fazer isso. Mas a gente tem que aprender a caminhar sozinho, a gente não tem que ter medo de aprender a caminhar sozinho, né? Então o que eu fiz? Terminei a produção dele, que eu tinha que entregar, eu entreguei. O que eu fiz? Eu ia ficar sem galoneira e sem um overlock bom para trabalhar. Então aí o que eu fiz? Eu fui no Banco do Povo. Eu não sei ainda se está ainda fazendo isso o Banco do Povo, mas
naquele tempo lá me indicaram para ir até o Banco do Povo e eu conseguiria financiar minhas máquinas pelo Banco do Povo. Então eu fiz isso. Eu fui e comprei a minha primeira máquina reta, que é essa que vocês veem eu costurando aí, uma máquina usada. O mecânico tinha já preparado ela, né? Feito uma revisão nela e falou: ó, Lourdes, eu tenho essa máquina aqui, boa, né? Industrial. Falei, então vamos lá, vou comprar ela. Mas eu vou comprar pelo Banco do Povo. Aí o que o mecânico falou para mim? Ótimo, eu já sei como que faz, né? Para você poder comprar pelo Banco do Povo, então eu vou te ajudar. Então o mecânico fez tudo, porque para você financiar pelo Banco do Povo, você tem que ter 3 orçamentos de máquina. E eu não conhecia nenhum mecânico, nenhuma loja que me desse esse orçamento, então eu deixei para o mecânico e ele que fez isso para mim. Então eu comprei a minha primeira máquina, depois eu precisava da galoneira e de uma overlock boa. Então eu fui lá de novo no mecânico, falei para ele, olha, eu preciso comprar essa e essa máquina. Ele falou, então vamos lá. Vai lá no Banco do Povo, faz, tem que fazer, depois você vem aqui e eu te dou o orçamento, né? Passo para você. Então aí eu consegui comprar essa galoneira que vocês veem eu costurando, o overlock que vocês veem eu costurando e a máquina reta eu comprei tudo pelo Banco do Povo em 12 vezes, mas era baratinho, era pouquinho, porque eles não cobram juros, né? Então eu consegui assim as minhas máquinas. E eu comecei a caminhar sozinha. Aí eu comecei a fazer minhas roupas, depois eu comecei a fazer bazar, gente. É uma coisa também que eu achei muito legal. Eu combinava com uma parente minha num outro bairro. Aí eu falava assim, eu posso vir aqui num sábado fazer um bazar? Pode. Então tá. O que eu fazia? Eu fazia os panfletinhos, né? Avisando o dia do bazar, o horário. E daí eu jogava nas casas. Eu ia pro bairro lá um dia à noite e jogava tudo lá nas casas, os panfletinhos. E daí no sábado a gente ia. Eu ia fazer, eu e a minha cunhada, a gente fazia o bazarzinho lá. E a gente levava manequim, levava arara, pendurava as roupas, fazia da área da pessoa uma loja ambulante, né? Então começou a dar certo o bazar, a gente começou a ir numa casa, ia em outra, ia em outra. Umas nós vendia bastante, na outra nós não vendia nada. A gente só tinha o trabalho de ir e não ganhava nada. Mas a gente ganhava, foi bem. Aí a gente fazia as roupas, procurava moda, fazia, levava, vendia. Então, gente, eu tô falando isso para vocês, para vocês verem que a gente pode caminhar sozinha. A gente pode caminhar com nossas próprias pernas, só que tem muitas pessoas que têm medo de investir, medo de fazer e não vender. Então é onde que muitas costureiras não vão para frente, porque tem medo de dar um passo a mais na vida. Então a gente não pode ter medo. Eu falo para vocês, não tenham medo, tentam pelo menos, né? Se deu certo, amém. Se não deu certo, faz outra coisa. Faz outra coisa. Gente, olha, eu já fiz de tudo na minha vida. Tudo. A primeira coisa, quando saiu o cruzado, não sei se vocês lembram, né? Os mais velhos lembram, né? Os mais novos não lembram do cruzado. Quando saiu o cruzado, a gente usava muito moedas, né? Eu cheguei a fazer aqueles porta-níqueis. Eu fazia de tecido, fazia de napa. Eu pegava napa onde faz sofá, aquele resto de napa que eles jogavam fora, eu ia lá, pegava, fazia os porta-níqueis e eu vendia. Eu trabalhava em firma, mas eu vendi tanto aqueles porta-níqueis que eu abri até uma poupança para mim. Abri até a poupança. Eu já fiz cesta de café da manhã. Eu já fiz lingerie, não que nem hoje, né? Antigamente as lingerie era mais fácil. Eu já fiz terno de homem para casamento, eu já fiz vestido de noiva. Gente, eu já fiz de tudo que é relacionado à costura eu já tentei, porque eu sou curiosa, eu sou teimosa e eu quero pegar, e eu quero fazer, e eu quero aprender e eu quero passar para vocês,
Por isso que hoje eu quero passar para vocês tudo que eu sei, né? O que eu não sei, eu não sei. Não vou falar que eu vou fazer. Mas o que eu sei, eu vou passar para vocês. Então, gente, não tenham medo de dar um passo. Trabalhem para vocês. Porque a gente vê aí que confecção, eles pagam pouco, né, gente? Paga muito pouco. A gente trabalha muito e ganha pouco. Então, quando você está trabalhando para você mesmo, vai demorar para você pegar um pouco a clientela, vai demorar um pouco para vocês pegar conhecimento, mas vocês vão ter o que vocês queriam, é ter os seus próprios negócios, né? Então, começando tudo bem, começando tudo direitinho, vocês vão para frente. Eu fechei a minha loja, gostei muito de trabalhar com loja durante esses 3 anos e meio. Eu tenho saudade, tenho muita saudade da minha loja. Hoje eu não sei se eu queria voltar de novo, mas no tempo que eu abri minha loja, eu fui muito feliz com ela. Eu vendia muito, eu ia trabalhar todo dia contente, cada dia eu fazia uma peça de roupa, cada dia eu trocava minhas manequins da vitrine. É muito bom, é uma emoção muito grande isso daí. Mas eu fui obrigada a vir para minha casa com a loja, e aonde eu moro, a rua aqui é pequenininha, não tem movimento, então eu sabia que eu ia perder a minha clientela, e eu perdi toda a minha clientela. Aí o que eu fiz? Eu vou fechar a loja? Não vou. Então eu voltei a costurar particular de novo, sob medida. Então aí eu abri um ateliê, né, com roupas, consertos e roupas sob medida, né? Então eu comecei a levantar de novo, aí eu fui levantando, trabalhei muito, muito, muito. Eu tenho bastante cliente que são evangélicos, né? A maioria deles são testemunhos de Jeová. E eles têm o congresso, a assembleia, né? E toda vez que tem o congresso, a assembleia, aí eu lotava de roupa, gente. Eu lotava de roupa. Quando era o congresso, parece que é de 3 dias, então eu fazia 3 peças de roupas novas para cada cliente. Então eu lotava muito de costura. Então eu não posso reclamar de nada da minha costura. Hoje, né? Eu não estou costurando mais, eu parei por causa de problemas de família, né? Eu não estou costurando mais, nem conserto e nem estou fazendo sob medida. Hoje eu estou aí fazendo os vídeos, as lives, e estou amando fazer tudo isso. E agora, né, para ajudar, quebrei o meu pulso aqui, mas tudo bem, tá melhorando já. Aí eu logo volto a mostrar para vocês as costuras, né? O segredo das costuras. Então é isso que eu quero passar para vocês. Então, não tenham medo, tá, gente? Vamos dar um passo para frente, vamos fazer os seus próprios negócios. Trabalhe para você. Trabalhe para você. No começo vai ser difícil? Tudo é difícil no começo, né? Mas depois vocês vai abrindo aí os seus ateliês, vai abrindo as suas lojinhas, né? Vocês vão pegando clientela. E eu falo que o mundo da costura é um mundo maravilhoso, gente, porque a costura é um trabalho que, olha, eu dava aula de corte e costura e eu falei assim, daqui uns tempos, gente, não vai ter mais costureiras. Não vai ter. Porque hoje em dia dificilmente você acha um jovem aí que quer aprender a costurar, né? Tem bastante jovens que quer aprender, mas a maioria que eu vejo não querem saber de costura. Então vai chegar um tempo que não vai ter costureira mais, né? Então a gente tem que valorizar o nosso trabalho. Então, enquanto vocês podem costurar, continuem costurando. Se precisar de alguém para ajudar, pega uma pessoa lá para te ajudar e vocês vão trabalhando, vão crescendo cada vez mais, né? O dinheiro da costura ajuda e muito. Quem falar que está costurando e não está ganhando nada, então tem que ver aonde que está o erro aí, porque a costura
eu não posso reclamar da minha costura. Ela me ajudou muito, muito, muito. Eu costuro desde os meus 11, 12 anos, eu já comecei a costurar e estou costurando até hoje. Então, ajuda muito no orçamento da casa, né, a costura. Então, eu espero que vocês, né, depois do que eu falei para vocês, eu espero que vocês coloquem na cabeça de vocês, a costura, ela ajuda sim. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa, não dá certo, você parte para outra, tá? Tá fazendo artesanato e não tá dando certo, parte para outra coisa. Tá fazendo concerto e não dá certo, faz outra coisa. Mas vai sempre no ramo da costura. Vai indo até você se encontrar, né? Porque a costura é um dom, né? É um dom que a gente tem. E esse dom é de Deus, né? E Deus dá o dom para cada um, né? De nós. Só que tem gente que fala, mas eu não sei costurar nada, eu não consigo fazer nada. Mas então é porque não achou o dom ainda, né? Todos têm um dom, nós temos que achar ele, né? Então vai procurando que uma hora vocês acham. E quem tem o dom da costura, parabéns, parabéns, que Deus continue abençoando cada um de vocês que trabalha com costura e a gente está sempre aqui para ajudar as pessoas que precisam, tá bom? Pessoal, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau!